boa noite. Começa agora mais um programa Conversa Franca, ao vivo pela TV Campos de Minas. Hoje nós vamos contar com a participação de dois representantes da Polícia Militar. São os tenentes Denilson Santos e Altencir Oliveira. Eles vão conversar com a gente sobre redes de proteção que já estão funcionando ou estão sendo implementadas aqui no município. Primeiro, boa noite para os dois e muito obrigada pela participação. Nós vamos começar então pela rede de postos protegidos, que é a mais antiga aqui no município, né? Foi implementada, se eu não me engano, em 2011. Continua em funcionamento? Bom, a rede de postos protegidos, que também é uma rede de proteção dentro do projeto de redes de proteção da Polícia Militar, ela foi implementada no ano 2011. A mobilização ela aconteceu em meados de 2011 e ela está em pleno funcionamento na cidade. Eu me lembro bem que na época nós chegamos a ter índices aqui de pelo menos um assalto a esses estabelecimentos por semana. E realmente esses índices caíram muito. É a prova definitiva de que essas redes de comunicação e vigília funcionam? Bom, do ponto de vista, né, do projeto da Polícia Militar, ele visa, sobretudo, né, a redução desses índices dos índices criminais. Na maioria das vezes ela é implementada, a rede de proteção, especificamente a rede de postos, ela foi implementada no caso de São João del Rei, em virtude da grande incidência de roubos a postos de combustíveis, né? E dentro dessa perspectiva do projeto, visando a redução, foram repassadas dicas de autoproteção para os proprietários, funcionários, né, para que pudessem colocar em prática e inibir a prática delituosa, o que alcançou os objetivos, né, ao longo dos anos. Agora, Tenente Altencir, eu queria que o senhor falasse, então, como funciona essa vigília e essa comunicação entre os envolvidos numa rede de proteção? Sim, na verdade eu quero primeiro cumprimentar todos aqui do estúdio e os telespectadores em suas residências. E fazer uma contextualização de quando surgiu a questão das redes de autoproteção e que eu acrescento como também de proteção solidária. Tá? Certo. Foi lá no ano de 2004, em Belo Horizonte, num batalhão da Polícia Militar, 34º Batalhão. Tá? E aí em 2010, na verdade uma correção, a rede mais antiga é a de Vizinho, em 2010, implementada na Avenida Luiz de Arola. E logo em 2011 implementamos a de postos. E já 2011 também na Vila Maquete a rede de vizinhos protegidos. Tá? E como que funciona? Autoproteção, medidas autoprotetivas. Nós damos dicas, orientações às pessoas básicas, coisas simples que, se adotadas e assumidas no dia a dia, melhoram sobremaneira a sua segurança pessoal e patrimonial. E na questão da solidariedade, se é uma rede de vizinhos, de comércio e de postos protegidos. Se é uma rede, eu estou falando de mais de uma pessoa, de várias pessoas, né, que participam juntas. Além de eu me preocupar com a minha segurança, eu preocupo com a sua segurança, que é a minha vizinha. Eu, enquanto comerciante, me preocupo com a segurança do meu comércio, das pessoas que frequentam o meu estabelecimento, mas também me preocupo com o comércio do meu vizinho, comércio que está imediatamente à minha direita e à minha esquerda. Entendi. E como a polícia entra nessa questão? O senhor comentou sobre dicas essenciais para que essas redes funcionem. Que dicas seriam essas? Dentro do projeto temos a previsão de encontros periódicos, tanto com os vizinhos quanto comerciantes, proprietários de postos, enfim, quaisquer que sejam as redes, né? E dentro desses encontros periódicos, aí nós passamos as dicas de maneira bem simples, bastante clara, objetiva, de forma a atingir os objetivos. Atualmente, quantas comunidades já contam com a rede de vizinhos protegidos? De então? vizinhos, primeiramente, como eu disse, Avenida Luiz de Arola, depois Vila Maquete, que nós vamos retomar, né? Foram implementadas, ficou, de certa forma, paralisadas por um período. Eu fui movimentado de função, né? E, enfim, ficou paralisado. Nós vamos retomar essas duas redes que já existem e acabamos de implementar, semana atrasada, na colônia do Giarola. E como funciona esse período de implementação? O que é repassado nesses encontros com os vizinhos? No primeiro momento é a questão que eu considero, né, Denilson, bastante difícil, que é a de mobilização.
Né? Eu preciso mobilizar pessoas, estou falando de redes, de pessoas, né? De vizinhos. Aí nós marcamos encontros, Polícia Militar vai pessoalmente, entrega convite em todas as residências de uma rua ou de um bairro selecionado. E aí vamos para as reuniões e ali partimos para aquela mobilização, marcarmos novas reuniões, dentro de 2, 3 reuniões nós conseguimos, havendo adesão, obviamente, implementarmos a rede. Agora, Tenente Denilson, como que é feita a escolha da comunidade que vai fazer parte, então, da rede de vizinhos? Eu moro, por exemplo, lá no bairro Matozinhos. Se eu quiser, ou se os moradores da minha rua quiserem fazer parte, como isso funciona? Bom, conforme já foi colocado pelo Tenente Otenci, né, nesse primeiro momento, a gente está retomando as redes de vizinhos até então existentes, né, criadas em anos anteriores. E a nossa intenção, a intenção da Polícia Militar, 38º Batalhão aqui na cidade de São João del Rei, abrangendo também a cidade de Santa Cruz de Minas aqui, a gente tentar abarcar, né, uma quantidade de comunidades que nos trouxerem as demandas, né, relativas a essa necessidade, esse objetivo de ter em sua rua ou seu bairro. A gente vai tentar, estamos ali no 38º Batalhão com as portas abertas para estar recebendo, né, aquelas comunidades, ruas, associações de bairros, moradores que se mobilizarem com o objetivo de implementação da rede de vizinhos. Logicamente, respeitadas, né, as questões relacionadas à nossa capacidade de atendimento dessa demanda que está sendo repassada para nós ali no 38º Batalhão. Inicialmente, a gente implementou, né, fizemos a mobilização, como foi falado, do Tenente Otenci, na colônia de Arola, e estamos, nesse momento, implementando a rede de comerciantes protegidos e, posteriormente, com essa intenção, como eu já falei, de abranger uma quantidade maior de bairros, de ruas da cidade de São João del Rei. Nós conversávamos aqui mais cedo e vocês comentaram que essa rede de comerciantes, ela está numa fase bem embrionária, né? Foi feita uma reunião com eles. Que balanço vocês já podem fazer desse primeiro momento? Haverá uma adesão grande desses comerciantes? Como é que ela vai funcionar aqui no município? Nós, na verdade, nos reunimos há cerca de 2 meses, mais ou menos, no auditório do batalhão, com representantes do Poder Judiciário, Ministério Público, Prefeitura, Câmara de Vereadores, Polícia Civil, Polícia Militar e associações. E lá nós apresentamos a nossa proposta de implementação das redes diversas, né? E já naquele momento surgiu o interesse do presidente da associação, né, o senhor João Afonso, e de outros representantes da associação. Então o início foi ali, há 2 meses. Depois disso já nos reunimos novamente na sede da associação, e tem inclusive a revista, né, já saiu na revista da associação, e estamos, ainda essa semana, faremos o convite, a própria associação está escolhendo, está elegendo qual rua, qual bairro da cidade, para termos início do projeto da rede de comerciantes. E no caso, quando tem uma previsão de quando ela vai ser realmente implementada oficialmente ou por enquanto continua essa conscientização? Olha, eu não diria que eu sou imediatista, mas eu sou bastante preocupado no sentido de que as coisas aconteçam, sair do campo das ideias apenas, né? Essa semana ainda distribuiremos os convites, marcaremos a reunião provavelmente para a semana que vem, e dali vamos vir a adesão. Eu acredito que a adesão será interessante, porque é uma prestação de serviço, é um momento em que a Polícia Militar dá oportunidade às pessoas de participarem da segurança, não apenas aceitarem a segurança que lhes era oferecida, é uma participação, né? É uma união entre Polícia Militar e comunidade, seja na rede de vizinhos, seja na de comércio. Então eu acredito na adesão, e da reunião eu tenho esperança que já marcaremos uma próxima reunião para, de fato, já tentarmos concretizar a questão da rede comerciante. Tá certo, então. Quando a gente fala dessa questão de coibir, né, a questão das drogas, é interessante que aqui no município tem um trabalho voltado com crianças e adolescentes para, na verdade, prevenir, né, conscientizá-los em relação a isso. O que vocês têm a dizer sobre esse programa? Eu gostaria de acrescentar aí a fala do Denilson, justamente o trabalho que a Polícia Militar desenvolve já há anos, que é o conhecido PROERD.
Eu tenho certeza que em algum momento todas as pessoas que estão nos assistindo agora ouviu dizer sobre esse termo, né? Essa sigla PROERD, que na verdade é o Programa Educacional de Resistência a Drogas e à Violência. É um programa de sucesso dentro da Polícia Militar e que está lá dentro das escolas, tratando justamente das crianças, né, naquela idade crítica, de curiosidade, de, às vezes, companhias indesejadas que fazem convites para levar para o mundo das drogas. Então a Polícia Militar tem esse trabalho, além do trabalho, claro, que repressivo, quando a necessidade exige, né? Eu deixaria assim como mensagem uma frase que eu ouvi há mais de 20 anos, já na Polícia Militar, de um palestrante sobre drogas, quando ela ainda era em escala bem menor, afetava em escala bem menor, que foi a seguinte frase: nem todo jovem que experimentou droga se tornou um viciado, mas todo viciado um dia experimentou. Então, eu deixo como mensagem, como forma de pedido, né, de solicitação. Se alguém pensa, imagina, por curiosidade, experimentar, não faça, porque pode ser que não dê conta de resistir dali por diante. O Walter da Colônia, ele pergunta sobre conselhos de segurança no município. Se eles ainda existem, se não existem, por que foram desativados? Bom, os conselhos, eles existiam com maior ênfase uns anos atrás. Hoje temos um em funcionamento pleno, que é lá do Tijuco, setor inclusive acompanhado de perto pelo Tenente Denilson. Ele participa das reuniões, são reuniões mensais, né? E a dificuldade de mobilização. A Polícia Militar lança um determinado projeto, programa, a Polícia Militar traça uma linha de ação, mobiliza as pessoas e ao longo do tempo, né, por falhas, aí eu admito, de ambas as partes, acaba que ficando enfraquecido. Mas existe ainda o Conselho Comunitário, sim, eles existem, podem ser implementados outros conselhos, sem dúvida nenhuma. E temos um em funcionamento que é no Tijuco. O Marcos, de São Sebastião da Vitória, ele diz o seguinte, que tem uma certa dificuldade, que ele já notou uma certa dificuldade dos produtores rurais para registrarem ocorrências quando algo ocorre nessa área. Ele quer saber, então, quantos militares estão atuando na patrulha rural, no caso, e se é também pelo 190 que eles podem pedir ajuda. Sim, é pelo 190. Nós temos em São João del Rei, são 2 militares, na verdade, que são escalados numa viatura própria, que é um veículo Ranger, né, um veículo de porte maior, e outras companhias, como nós temos 3 companhias na circunscrição do 38. Né? Temos a 189, que é aqui na sede, a 140 em Andrelândia e a 190 em Tiradentes. Cada uma delas dispõe de policiamento para cobrir a área rural. O acionamento é via 190, toda vez que o problema acontecer, podem acionar, que com certeza a Polícia Militar vai deslocar até a localidade rural, efetuar o registro, as diligências, enfim, desempenhar o trabalho de Polícia Militar. Agora o seguinte, o Niceu, ele fez um questionamento interessante. Ele perguntou se São João, por ser uma cidade histórica e também universitária, ela acaba atraindo os criminosos pela aparente tranquilidade, pela pacatez da cidade, se ela acaba atraindo nesse sentido, por não levantar suspeitas, digamos assim. Veja bem, nós temos alguns registros que foram crimes praticados por pessoas de outros municípios, mas boa parte dos registros são praticados por pessoas do próprio município. Agora, o Luiz Carlos, do Centro, ele falou o seguinte, aqui no Caçuque, nós já fizemos algumas denúncias voltadas para tráfico de drogas e a viatura não apareceu por lá. Ele quer saber o que explica esse tipo de situação. Qual a localidade? É do Centro, Luiz Carlos. Olha, senhor Luiz, eu acredito que possa ter havido uma falha de comunicação, ou talvez o senhor não tenha percebido a presença da polícia, o que é um entendimento não muito correto meu, porque a polícia ela é ostensiva, né, nossa viatura, os nossos policiais, porque não é praxe de nossa parte deixar de atender às solicitações, todas as demandas geradas, sobretudo aquelas ligadas ao tráfico de drogas, porque nós sabemos que
boa parte do crime começa pelo tráfico de drogas. O cidadão vai furtar, vai roubar, acaba matando em decorrência da droga. Então nós atendemos a todas as demandas. É claro que umas de imediato, outras são demandas que vão aguardar, né, o momento oportuno. Muitas das vezes são informações levadas à Polícia Militar que carecem de levantamentos, são informações que têm de ser trabalhadas para depois conseguirmos, junto aos demais órgãos que compõem todo o sistema, por exemplo, Poder Judiciário, mandados de busca e apreensão, e que vai levar um tempo. Talvez possa ser isso que aconteceu. Bom, Tenente Denilson, para encerrar então, eu acho que uma das palavras-chave de toda a nossa conversa aqui foi a questão da denúncia, né, de se buscar ajuda junto à polícia. Porém, apareceram essas questões, como da pessoa que não quis se identificar, que comentou que o nome acabou sendo divulgado na rádio, dessa pessoa que reclamou agora de que supostamente a viatura não foi até lá. Queria que o senhor falasse, então, frisasse essa questão da denúncia, a importância dela e que tipo de receio as pessoas não podem ter. Bom, essa parceria entre a Polícia Militar e a comunidade é fundamental para o pleno êxito das nossas atividades. Sem essa parceria, a gente não vai obter dados e informações a respeito da dinâmica dos fatos, dos delitos que ocorrem na comunidade. Então a gente conclama a comunidade, de um modo geral, que continue denunciando, né? Pode ser feito de forma anônima, através do 90 ou do 181, né? Será preservada, né, o nome da pessoa, né, pode ser de forma anônima, e a identidade, né, de forma nenhuma será revelada. A gente pede até desculpa, conforme foi repassado pelo Tenente Oteci, se aconteceu, né, com esse telespectador, mas de um modo geral, de praxe, a nossa conduta, toda a denúncia ela é devidamente registrada, né, e o nosso serviço de inteligência ele vai estar trabalhando nesses dados, trocando informações com os demais órgãos do Sistema de Defesa Social, Polícia Civil, Judiciário, Ministério Público, para posterior ação, planejamento de ações pontuais, né, e também abrangentes na cidade, de forma a coibir os atos delituosos. Então a gente pede à população que continue denunciando para o êxito das nossas ações. Agora, Tenente Altencir, tem o outro lado também, né? Essa questão do anonimato, dessa possibilidade de denunciar sem se identificar, acaba permitindo, por exemplo, que algumas pessoas acabem brincando com essa questão de ligação para a polícia. Eu queria que o senhor explicasse novamente a importância de não se ocupar essas linhas, de realmente se levar a sério essa questão da denúncia. Aí a gente pede responsabilidade, né? Partindo do seguinte entendimento: a partir do momento, vou usar o seu termo, brincar com 190, eu estou tirando a oportunidade de quem está passando por um problema sério de falar ao 190. E eu posso ser uma vítima, né? Algum familiar meu, algum parente, amigo, enfim, pode estar precisando da Polícia Militar e eu estou lá mantendo a linha ocupada. O policial do 190, por mais astúcia, por mais experiência que ele tenha, não raras vezes ele determina o comparecimento de uma viatura a um atendimento de um trote. Ele não deu conta ali de, naquele momento, entender que era um trote, e eu desloco uma viatura, por exemplo, do centro, lá para o final do bairro Tijuco, chega lá é um trote. E enquanto uma outra pessoa está aguardando um atendimento, realmente um problema para a Polícia Militar resolver. Então pedimos responsabilidade. Tá certo, então. Eu agradeço imensamente a participação de vocês dois aqui. Sei que estão hoje em jornada já extensa e ainda assim vieram participar conosco. Muito obrigada, muito boa sorte no trabalho de vocês com essas redes de proteção. E eu agradeço também a você de casa que participou com a gente mais uma vez. Até a próxima semana, se Deus quiser, uma boa noite para você.